Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Nós vamos fazer uma série de vídeos a respeito do dilúvio. Só que antes de entrarmos nesse detalhe, temos que saber o que aconteceu antes do dilúvio. E você já parou para se perguntar sobre isso? Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, e nos siga no Instagram. Deixa ali a sua pergunta no direct. E se você deixar a sua pergunta no direct, deixa também a sua cidade e o seu estado. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Se você perguntar qualquer pessoa sobre o dilúvio, ela vai falar para você que conhece. Mas se você perguntar o que aconteceu antes do dilúvio, nem todo mundo conhece. Mas será o que de excepcional aconteceu antes do dilúvio? Para entendermos isso, precisamos ir para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo de 37 a 38, porque também não só o Velho Testamento, como o Novo Testamento, ele obedece, até porque foi tirado de lá os mitos sumerianos que tinham sobre aquela época. Mas assim diz o Evangelho de Mateus: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda no Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O versículo 37 ele chama os dias de Noé. Mas nesses dias de Noé, o que será que aconteceu? Será o prazo existente dos dias de Noé até quando? E o versículo 38 diz: até o dia em que se entrou na arca. Então fechamos uma linha do tempo que nos dias de Noé, até antes do dia do dilúvio, aconteceu alguma coisa. E o que aconteceu? O próprio versículo diz: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Esse fato relatado no Evangelho de Mateus, ele mostra que existiu um casamento coletivo, uma festividade coletiva, onde existiram casamentos oficiais, casavam-se, e casamentos não oficiais, davam-se em casamento. Só que o Evangelho de Mateus ele faz referência para deixar claro sobre a vinda do Filho do Homem. Ele não entra em detalhes de que casamento seria esse. E para entendermos isso, precisamos ir para o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 e 2, e saber que solenidade foi essa. Casamento de quem? Casamento por quem? Mas assim diz Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Este versículo ele deixa bem claro que os anjos, os filhos de Deus, eles olharam, eles viram que as filhas dos homens eram formosas e pegaram para si as mulheres. Pegaram as que mais lhes agradaram, pegaram as mais belas e tiveram um filho com elas. Mas aqui não é um casamento oficial, que eles se deram ao casamento. Só que lá no Evangelho de Mateus, ele diz que existe um casamento oficial, casavam-se, e outros davam-se em casamento. Então nós já achamos aqueles que se davam em casamento. Mas quem casava? Quem teve uma solenidade oficial para o casamento e onde os anjos tiveram a ideia de pegar as filhas dos homens? A Bíblia ela não registra de quem são os noivos a realizar esse casamento. Mas as tábuas sumerianas elas mostram uma grande solenidade onde a terra parou antes da grande calamidade, antes da grande inundação. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu já tenho vídeos aqui no canal que vou deixar na tela final sobre Gênesis 6 a respeito do casamento dos anjos. Mas aqui vamos entrar agora e falar sobre a grande solenidade que as tábuas sumerianas diz.
e assim entender quem são aqueles que o Evangelho de Mateus diz casavam-se. Diz as tábuas sumerianas que após a morte de Caim, a terra estava muito instável. As geleiras estavam se rachando e caindo, no sol haviam estalos que nunca haviam antes, e até em Lamo, Marte, onde os anjos, os gigizes estavam, onde eles recebiam um ouro para a cidade celestial, os ventos passavam e ali as coisas estavam muito ruins. Aí você fala assim, peraí, para tudo. Como assim havia ouro em Marte para levar para a cidade celestial? Como isso não é o foco do vídeo de hoje, mas eu vou dar uma breve palhinha. Eu tenho certeza que você acredita ou você já ouviu falar sobre a cidade de ouro que desce do céu. As ruas são de ouros, o mar de cristal e assim sucessivamente. De onde você acha que o livro do Apocalipse tirou isso? De mitos de deuses sumerianos. Porque na Suméria acreditava-se que o ouro era levado para uma cidade celestial e nas regiões celestes, em Lamo, era onde eles faziam uma parada e os anjos eram encarregados sobre isso. Então o livro de Apocalipse absorveu a ideia da cidade celestial e todos aqueles que acreditam esperam que a cidade de ouro, que a cidade com ruas de ouro vai descer do céu. Mitos a favor da fé. Mas voltemos novamente ao texto. Alguns líderes Elohims, eles estavam reunidos tentando pensar sobre como fazer com a terra em relação à grande calamidade. Os níveis das águas iam subir, a terra seria inundada e eles estavam nessa reunião. Até que Marduk, aquele mesmo do vídeo anterior, que levou Enoque no seu carro de fogo e conversou com ele, visitaram Marte, quer ter uma conversa com seu pai. E neste momento Marduk revela ao seu pai Enki que ele quer se casar. E muito feliz, Enki alegre porque o seu filho vai casar, assim diz as tábuas sumerianas. É acaso uma das jovens que curam e dão socorro? Então imediatamente Enki pergunta, olha meu filho, uma dessas mulheres que você quer casar é uma daquelas que dão a cura? Hoje em dia conhecendo como as enfermeiras, aquelas do vídeo da civilização pré-adrâmica que o ajudava a Nimar e até doaram o seu útero para poder ajudar na civilização. Se você ainda não viu esse vídeo, veja para que você possa entender. E Marduk faz uma revelação. E assim diz as tábuas sumerianas. É uma descendente de Adapa, da terra, não do Nibiru, disse em um suave sussurro Marduk. Não uma terrestre, a não ser teu descendente. Disse-lhe Marduk. É uma filha de Enkime que for arrebatada ao céu. Seu nome é Sarpanite. E é exatamente aqui que começa a história montada, elaborada e escrita no capítulo 5 de Gênesis e no Evangelho de Mateus. E as tábuas sumerianas, elas contam como foi a conversa que Marduk teve com Enoque nesse carro de fogo. Assim diz as tábuas sumerianas. Quando Enkime veio comigo de viagem, eu lhe estava ensinando do céu e a terra. Presenciei com meus próprios olhos o que meu pai uma vez me tinha contado. Passo a passo neste planeta, a partir de um ser primitivo, criamos a um como nós. A nossa imagem e semelhança é o terrestre civilizado, exceto pela larga vida, é como nós. Uma filha de Enkime cativou meu capricho. Desejo me casar com ela. Ninki ponderou as palavras de seu filho. Então, neste carro de fogo, Marduk teve uma conversa com Enkime ou Enoque e conheceu Sarpanite. E ali ele abre o seu coração a seu pai e logo depois também a sua mãe fica sabendo. E entre alegrias e descontentamentos de pai e mãe, até porque eles queriam que o seu primogênito casasse com uma Elohim também para ser sucessor do trono da cidade celestial, ele aceitou o seu pai que Marduk poderia ser o Senhor e Rei da Terra. Então a cerimônia vai começar. Eles vão celebrar, eles vão organizar a grande festa. E assim diz as tábuas sumerianas. Ninki dispôs uma celebração de bodas no Eridu para Marduk e Sarpanite. Seus habitantes anunciaram a cerimônia a golpes de tambor de cobre. Com 7 pandeiros, as irmãs da noiva apresentaram a esposa.
Uma grande multidão de terrestres civilizados se reuniu no Eridu. As bodas eram para eles como uma coroação. Também assistiram os jovens Anunnaki e Gigi do Lamo. Vieram em grande número. Vamos celebrar as bodas do nosso líder, para presenciar uma união de Nibiru e da Terra. E a grande solenidade começa. Ninki, a mãe de Marduk, começa a fazer toda a celebração do casamento. Diz as tábuas sumerianas que os tambores de cobre começam a bater. As irmãs de Sarpanit, com 7 pandeiros, começam a fazer ali aquele show de apresentação e Sarpanit entra e é apresentado a noiva de Marduk. Diz as tábuas sumerianas que nessa solenidade, ali no Eridu, aquela mesma cidade que foi constituída para ser a cidade dos Elohims, aonde estava até o jardim de Edim, pois ali dentro também havia a cidade de Edim, todos os habitantes do Eridu, todos os terrestres civilizados, aqueles descendentes de Adapa, estão agora reunidos para a grande solenidade. Diz as tábuas sumerianas que os jovens Anunnakis, aqueles que também nasceram na Terra, eles estavam presentes, tudo estava posto, comidas apostas, bebidas apostas, e agora a grande noiva está entrando. E as tábuas sumerianas continuam dizendo que lá do Lamo vieram uma quantidade enorme de Igis, aqueles que vocês conhecem como os anjos. E eles, em grande reunião junto com o seu chefe, o seu líder Marduk, eles dizem o seguinte: vamos para celebrar as bodas de nosso líder, para presenciar uma união de Nibiru e da Terra. Anu e o conselho da cidade celestial já tinham acordado. Agora a Terra também estava de acordo com aquele casamento. Tudo que estava ligado na Terra também estava ligado no céu. E repare o que o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 38 diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Repare que o escritor do livro de Mateus, ele conta algo universal. Para ele que acredita que o dilúvio ele foi sobre toda a terra, ele diz que eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então toda a terra estava reunida nessa solenidade. E diz as tábuas sumerianas que estavam os terrestres civilizados, os Anunnaki e os anjos nesse casamento. Todos estavam reunidos antes da grande calamidade que as tábuas sumerianas dizem que havia de vir sobre a terra. Então agora nesse casamento oficial, quando eles casavam-se, os Igis, que tinham ouvido de Enoque sobre os terrestres civilizados, que tinham ouvido sobre as mulheres, eles notam que as filhas dos homens também eram formosas. E diz assim o livro de Gênesis no capítulo 6, versículo 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então agora eles olham as filhas dos homens, as que são mais formosas, que mais lhe agradam, tomam para eles mulheres. Agora se fecha. Casavam-se oficialmente Marduk e Sarpanit e davam-se em casamento os anjos, casando, pegando para si as mulheres e coabitando com elas. Sobre esse casamento detalhado de Gênesis 6 dos anjos, eu vou deixar na tela final e vocês não percam. Assistam para que possam entender os detalhes de como e por que os filhos de Deus aqui são referidos aos anjos. Eu coloco detalhes não só das tábuas lá, mas como também do hebraico. Só que agora nós vamos entrar em um problema grave do Evangelho de Mateus. Vamos novamente ler o Evangelho de Mateus no capítulo 24, versículo 37 e 38. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E se nós formos continuar os versículos, nós vamos ver que eles se referem que é exatamente assim que será a vinda do Filho do Homem.
Quando você pega o Evangelho de Mateus e Gênesis 6, você vê que verdadeiramente eles estão falando daquele casamento existente em Gênesis 6. Porque logo em seguida, Gênesis relata a insatisfação dos Elohims e decreta a calamidade que aconteceu na terra. Só que eu entrei em alguns sites religiosos e os absurdos sobre esses casamentos dentro do achismo teológico é muito grande. Eu li um deles que eles falam que o casava-se, dava-se casamento seria pela perversão da mente humana ao sexo com os animais. Completamente fora de contexto, porque nem Mateus e nem o livro de Gênesis, nem as tábuas sumerianas falam algo parecido. Outro site, por exemplo, ele disse que seria onde eles estavam casando com pessoas do mesmo sexo. Mais uma vez, sem base e sem estrutura teológica nenhuma para falar sobre o conteúdo do casamento anterior ao dilúvio. Também entrei em um outro site e eles disseram que seria onde as pessoas estavam casando sem se importar com seu Criador, sem se preocupar, simplesmente levando as coisas naturais da vida. Mas as coisas naturais da vida realmente são para se levar, até porque existe registro que o homem deveria se casar. São achismos teológicos de pessoas que acham que são assim. E algumas pessoas dizem ainda que aquele casamento que existe em Gênesis 6, que ali os filhos de Deus se referiam a pessoas convertidas e as filhas dos homens, pessoas não convertidas. Mas não teria porquê então de pessoas assim nascerem aberrações, porque diz o texto que com essa conjunção do davam-se em casamento, nasceram ali os gigantes, que eles foram deformados geneticamente. Então não existe base nem estrutura para o achismo teológico. Só que quais os problemas que Mateus traz? Primeiro, diz o Evangelho de Mateus que exatamente o que aconteceu anterior ao dia do dilúvio deveria acontecer anterior à vinda do Filho do Homem. Já é um problema, porque a teologia diz que anjo não tem sexo. Se anjo não tem sexo, anjo não pode se casar. O segundo problema é que se toma isso como uma verdade absoluta, o Filho do Homem não poderia voltar sem que anjos viessem do céu e casassem com as humanas. E se isso não vai acontecer, então ou o escritor do Evangelho de Mateus mentiu, ou Jesus falou o que não é verdade. Aí vocês decidem. Eu não estou aqui para afirmar ideias religiosas. Não estou aqui para decidir se uma coisa ela é verdade ou não. Estou aqui simplesmente para analisar os textos, porque nós estamos analisando registros arqueológicos achados de muitos anos antes que a Bíblia fosse escrita. Sendo assim, o Evangelho de Mateus faz referência a Gênesis 6, que faz referência a mitos sumerianos escritos em tábuas de argila. E você? O que você acha? Mateus 24 vai acontecer? Vai haver ainda no final dos tempos, antes da vinda do Filho do Homem, para aqueles que acreditam, casamentos de anjos com humanos? Deixa aqui o seu comentário. E mais uma vez, se você deixar a sua pergunta no direct, ou no WhatsApp, ou mesmo aqui no YouTube, deixe a sua cidade e o seu estado. E com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.